Olá, meus queridos alunos do 8º ano, como vocês estão? Aqui é a professora Raira, da disciplina de Filosofia do Colégio Santa Rita, e nós vamos dar continuidade às aulas de Filosofia, sendo essa a nossa quarta aula, tá? Na qual nós vamos fazer a resolução das questões das páginas 37, 38 e 39, ok? Então eu quero que vocês peguem os livros de filosofia e o caderno de vocês para acompanhar na resolução dessas questões. Certo? E outra coisa, por favor, não apaguem as questões de vocês, tá? Se vocês notarem que está falando da mesma coisa, dos mesmos filósofos, com o mesmo contexto, não precisa apagar, certo? Só apaguem se tiver muita dúvida ou se não tiver falando exatamente do que a questão pede, certo? Então vamos aí, a gente vai falar mais sobre Spinoza e Leibniz, né? Que foi os filósofos que nós estudamos nas aulas anteriores, tá? Mas nós vamos retomar a outros filósofos também. Então vamos aí para a primeira questão. Relembrando os conceitos. Associe cada filósofo à frase que expressa seu pensamento. Aí tem aí Sócrates, Aristóteles, Galileu, Descartes, Spinoza e Leibniz. A primeira alternativa. O universo está escrito em linguagem matemática. Professora, quem falava disso? Quem acreditava que o universo, né, ele estava transcrito através do contexto matemático, da linguagem matemática? Seria Galileu, certo? Então, vocês marquem aí C. A outra alternativa. Além das verdades necessárias, existem as verdades contingentes. Quem é que vai falar disso, gente? Será Leibniz, certo? Leibniz acreditava que existia aí dois tipos de verdades, a verdade da razão e a verdade contingente, que também vai ser chamada de verdade de fato. Então será aí esses dois tipos de verdades, as verdades necessárias ou da razão e as verdades contingente ou de fato. E aí vamos para a próxima alternativa. O diálogo é a melhor forma de filosofar. Quem acreditava que através do diálogo a gente poderia chegar mais próximo a uma verdade, né? Ou chegar a uma solução? Seria quem aí, gente? Sócrates, né? Quem acreditava nisso é exatamente Sócrates. Sócrates acreditava que através do discurso, através do debate, da conversa, a gente poderia chegar mais próximo a uma verdade, né? A uma resolução de uma questão, de um acontecimento. Vamos aí para a próxima. Deus é a única substância que existe. Quem vai falar sobre isso? Spinoza, né, gente? Para ele, a única substância que existia de fato seria Deus, né? E através de Deus, ele era quem formaria as outras coisas da vida, as pessoas, né, os animais, a natureza, os objetos, mas de fato só existiria uma única substância, né, que seria Deus. Então ele vai de encontro a Descartes, lembra aí do plano cartesiano, né, de Descartes, que ele fala que existe Deus e ele cria mais duas substâncias, que seria a extensa e a pensante. Então aí esses filósofos entram em contraponto. Vamos para a próxima alternativa. Penso, logo existo. Quem vai falar disso? Descartes, né, gente? Descartes, através do pensamento, né, ele chega a essa conclusão. Se eu penso, eu existo. Existe aí uma mente pensante. E aí, através das dúvidas, né, diante de tantas dúvidas que apareciam aí na vida de Descartes, ele chegou a essa conclusão. Penso, logo existo. Então, é a famosa frase desse filósofo. E aí, a próxima alternativa. A ciência é o conhecimento das causas. Quem seria aí, professora? Aristóteles, né? Aristóteles que vai valorizar a ciência, né? O mundo aí das razões, da razão, né? Então, fica aí essa alternativa. Então, como fica, professora? C, F, A, E, D e B, tá bom? Segunda questão. Por que para Spinoza não existe o livre arbítrio? Bom, vamos aí. Para Spinoza, as ideias, os nossos pensamentos, desejos, emoções, elas decorrem de uma ordem divina, ou seja, uma ordem divina é quem determina o que vai acontecer em nossas vidas, ou seja, o que pensamos ser vontade própria, isto é, né, o que nós achamos que são vontades do ser humano, ela é de fato determinada
por uma ordem divina. Então, para esse pensador, o ser humano, ele não tem vontade livre, ele não tem um livre arbítrio. As nossas vontades, elas decorrem de uma ordem divina. Então, por isso que ele não acreditava aí nesse livre arbítrio. Livre arbítrio seria a pessoa mesmo decidir suas coisas, certo? Então, vamos aí para a próxima questão. O que é o princípio da razão suficiente? Aí a gente vai entrar para falar sobre Leibniz. Leibniz é quem acreditava que existiam verdades necessárias e verdades contingentes. Através dessa verdade contingente é que a gente chega a essa razão suficiente. Então, Leibniz, ele defendeu que existe 2 tipos de verdades. Lembrem, a verdade da razão, que são coisas necessárias, né? Como a matemática, por exemplo, né, que é absoluta, e a verdade de fato, que são as contingentes, isto é, as que são de uma maneira, mas elas podem ser de outra. Lembra que a matemática, ela é vista como ciência segura, ela é de fato aquilo. Por exemplo, 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar, isso não vai mudar. Então, observem, essa seria a verdade da razão, ou seja, que não muda, ela é de uma maneira e não pode ser de outra. E existe a verdade de fato, que ela pode ser de uma forma, mas ela também pode ser de outra. Então, observem, embora elas sejam contingentes, a verdade de fato, ela também segue uma ordem, né? E para esse pensador, para Leibniz, isso decorre de um princípio da razão suficiente, ou seja, o qual confirma que nada pode ser o que é sem que haja uma razão por trás disso, que aí ele vai chamar dessa razão suficiente. Em outras palavras, gente, as coisas são de determinada maneira por alguma razão, certo? Ainda que pudesse ser de outro modo. Então, isso pode acontecer de uma forma ou de outra, mas se está acontecendo dessa forma é porque existe uma razão. Então, Leibniz, ele acreditava nesses 2 tipos de verdades e também nessa razão suficiente, ou seja, algo acontece porque existe uma razão para isso, tá bom? Então, isso seria o princípio da razão suficiente para Leibniz. Vamos para a 4ª questão. Segundo Leibniz, qual das frases a seguir expressaria uma verdade de fato? Qual expressaria a verdade da razão? E explique. Então, observem aí que uma vai ser verdade de fato e a outra vai ser a verdade da razão. Então, para isso, vocês têm que entender as duas, certo? A verdade de fato e a verdade da razão para conseguir compreender ela. Vamos aí, ó. 2 mais 2, tem as duas expressões aí. 2 mais 2 é 4. É um resultado seguro, né? Na ordem matemática. E a outra questão, a outra expressão seria: o carro do meu primo é vermelho. Bom, professora, 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar, não é? Ou seja, ela não pode mudar. Essa seria a verdade da razão. Qual seria a verdade de fato ou verdade contingente? O carro do meu primo é vermelho. Professora, por quê? O carro do meu primo é vermelho, mas o carro do meu primo também pode ser verde, azul, amarelo, roxo, não é? Então, pode ser de várias cores. Então, ela é de algo, mas pode ser de outra. Então, observem os 2 tipos de verdades. Então, foi que eu coloquei para vocês. A verdade da razão, elas são necessárias. Isto é, não podem ser diferentes, né? Já que seu oposto é impossível. 2 mais 2 é 4. Então, para Leibniz, elas expressariam um conjunto de verdades que estão na mente divina. No caso dos exemplos da sentença, aí seria 2 mais 2 é 4. Essa é uma verdade da razão, né? Assim como as outras verdades da aritmética, da geometria, da matemática como um todo. Pois o resultado dessa soma, ela não pode ser outra que não seja 4. Ou seja, em qualquer lugar, 2 mais 2 é 4. Por isso que ela vai ser a verdade da razão, que seria a necessária. Em contrapartida, lembrem, as verdades de fato, eles se referem a acontecimentos contingentes e seus opostos não implicam em contradição, em mentira. O carro do meu primo é vermelho, mas meu primo poderia ter um carro verde. Então, observem, elas se referem a algo que é
de uma maneira, mas pode ser de outra, que é o que acontece nessa afirmação que ele fala aí, ó, o carro do meu primo é vermelho, né? Ela pode conter uma verdade, mas trata-se de uma verdade contingente, pois o carro ele pode ser roxo, lilás, amarelo, verde ou de qualquer outra cor, isto é, o carro ele pode não ser vermelho e isso não precisa implicar em uma contradição, porque ele pode ser uma cor e pode ser de outra, né? Diferente da verdade da razão, que seria um tipo de verdade absoluta. 2 mais 2 é 4. Ninguém vai contradizer essa expressão, certo? Essa afirmação. Então, vamos aí para a quinta questão. Ampliar. Observem esta charge de Laerte sobre a teoria do caos. Com base no que você estudou nesse capítulo, que relações podem ser estabelecidas entre a charge e o pensamento de Spinoza. Então, aí agora a gente vai falar um pouco sobre Spinoza. Observem a charge, tem aí, ó. Cadê a maldita teoria do caos que eu deixei aqui? Notem, tem aí, ó, Teoria do Caos 2003, charge de Laerte. Eu sou impressionada com Laerte, eu acho as charges dele fantásticas, são charges maravilhosas. Ele é um ótimo crítico, né, em relação ao ser humano, suas atitudes. É um ótimo chargista. Então, gente, aí está a charge dele, de Laerte. Observem que ele fala sobre a teoria do caos diante de um caos, né? Essa pessoa que está procurando, ela está aí diante de uma bagunça. Então, ele quer que a gente estabeleça a charge com o pensamento de Spinoza, tá? Então, vamos aí o que eu coloquei para vocês. Qual é a diferença? Diferentemente da charge, na qual a bagunça e o caos imperam, Spinoza ele defendia a ideia de que o mundo é ordenado por uma razão divina, já que para ele tudo que existe é uma manifestação de Deus. Então aí está a diferença. Na charge observamos que existe um caos que impera, né? O indivíduo está falando sobre a teoria do caos e ele está diante de um caos, de uma bagunça, está agoniado, desesperado. E o que era que Spinoza defendia era exatamente o contrário, né? A ideia de que o mundo ele é ordenado por uma razão divina, né? Então vamos aí seguindo a questão. Para a sexta. Bom, leia a citação a seguir e explique como a filosofia de Spinoza resolveu ou diluiu o problema corpo e mente presente no dualismo cartesiano. Então, vocês têm que lembrar aí da ideia de Spinoza, que nós acabamos de falar aí, né? Que para ele existe, o mundo ele é ordenado por uma razão divina. E o dualismo cartesiano falava de quê, gente? Que existe a substância, existe Deus, que cria 2 tipos de substâncias, a pensante e a extensa. Lembra desses 2 filósofos e a diferença entre eles dois? Então retomem, quem não lembrar, para um pouquinho o vídeo, tenta lembrar, tá? E vamos falando sobre eles. E aí tem a citaçãozinha pequena. A mente e o corpo são únicos. A mente e o corpo são um único, e mesmo o indivíduo concebido ora sobre o atributo do pensamento, ora sobre o atributo da extensão. Então, observem que ele não separa aí corpo e mente, que é diferente do dualismo cartesiano, tá? Então, vamos aí para a questão. Sexta. Para a visão dualista de Descartes, existia 2 substâncias, que eu acabei de falar para vocês. E são 2 substâncias distintas e independentes, né? Ele separa corpo e alma. Seria a pensante, né? Que seria a alma, e a extensa, que seria o corpo. Tal concepção gerou um problema da relação entre a mente, substância pensante, e o corpo, que é a substância extensa. Então, a filosofia de Spinoza é diferente porque parte da ideia de que só existe uma substância, que seria Deus, certo? E que o pensamento e a extensa são atributos de uma substância divina. Então, observem, para Spinoza, só existe uma substância, Deus. Já para Descartes existe Deus e mais 2 substâncias, que é a pensante e a extensa.
Então, assim, na teoria de Spinoza não há problema na relação entre corpo e mente, pois o primeiro é o modo da extensão e o segundo é o modo de pensamentos, e ambos fazem parte da mesma substância. Então, observem, para Spinoza, ele não separa corpo e mente, pois elas fazem parte da mesma substância. Já para Descartes, não, ele divide corpo e mente, ele divide em duas substâncias. Então, aí está a diferença entre o dualismo cartesiano e o pensamento filosófico de Descartes, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Leia o texto e responda. Porque, comparativamente, pode-se dizer que Spinoza é um racionalista mais radical do que Leibniz. A gente já falou até um pouco sobre isso na questão anterior. E aí vamos para a citação, para o trecho. Aquilo que não tem uma causa para existir é impossível que exista. Aquilo que é contingente não tem nenhuma causa. E aí tem Spinoza, Breve Tratado de Deus. Por que é que Spinoza ele é considerado um racionalista mais radical do que Leibniz? Já está aí falando na questão do pensamento sobre a ordem divina, sobre o Deus. E aí está a questão, né? Foi que eu coloquei aqui para vocês. Gente, não copiem igual, por favor. Né? Como vocês poderão perceber aí na leitura do texto, para Spinoza, tudo que existe ele tem uma causa necessária. E é assim, ou não pode ser de outra forma, isto é, ela tem uma razão necessária de ser daquele jeito, ela tem uma ordem divina da realidade. Portanto, não haveria contingência no mundo, ou ela não passaria de uma ilusão, pois a contingência pressupõe de uma causa possível e não necessária. Professora, observem. Apesar de também ser um racionalista, Leibniz ele tem uma posição totalmente diferente, né? Porque ele não defende o racionalismo absoluto. Para ele, além das verdades da razão, né, que são as necessárias, né, cujo oposto é impossível, ou seja, aquilo ali é aquilo de fato, 2 mais 2 é 4. Sempre quando falar dessa verdade da razão, quero que vocês lembrem do exemplo, 2 mais 2 é 4, é como se fosse uma verdade que ninguém tem dúvida, certo? E existem as verdades de fato, que são também as chamadas contingentes, né? E elas estabelecem que nada pode ser o que é sem que haja uma razão para isso, ou seja, tem um objetivo daquilo estar acontecendo em nossas vidas. Então, diferente de Spinoza, Leibniz ele acreditava que o ser humano ele é relativamente livre para escolher sua direção de sua vida, o que vai acontecer nela. Mas trata-se de um livre-arbítrio que é relativo, pois para Leibniz as escolhas de indivíduo, né, já fazia parte aí de algo estabelecido por alguém, que seria uma ordem divina, né? Ou seja, Deus, através da sua harmonia, ele pré-estabelece o que vai acontecer em nossas vidas, certo? Então, Deus, ele pré-estabelece tudo que ele criou no mundo e tudo que vai acontecer. Então, tá aí a diferença, certo? Tá aí a questão de Spinoza, ele ser um racionalista mais radical do que Leibniz. Então, vamos para as outras. Argumentar. Algumas das atividades a seguir retomam conceitos de argumentos e falácias estudados no 7º ano. Caso necessário, reveja o conteúdo para respondê-las. E aí a gente vai responder aos poucos. Talvez vocês tenham algumas dúvidas, mas a gente explica aqui direitinho e faz as questões. 8º. Complete a frase criando uma analogia. Aí tem aí a frasezinha. Assim como um avião passa por turbulências, mas depois atinge voo calmo, a sociedade às vezes nós passamos por caos, gente, também, né? Por momentos de aflição, de desespero, mas depois vem a calmaria, a tranquilidade. Então, é para vocês completarem aí a frase, né? Essa analogia, criando uma analogia. Então, vamos lá, foi que eu coloquei para vocês, gente.
Observem a diferença entre analogia primeiro, para a gente entender melhor. Então, vocês têm a oportunidade nessa questão de criar uma analogia, estabelecendo a semelhança entre alguns aspectos de coisas ou acontecimentos distintos. Então, é necessário que vocês comparem, né? Aí, quando ele fala da turbulência do avião, que é como se fosse uma situação social de crise. Exemplo, assim, eu coloquei para vocês, assim como um avião passa por turbulências, mas depois atinge um voo calmo, a sociedade às vezes passa por momentos difíceis ou de crise também, mas depois volta à tranquilidade. Então aí seria um exemplo para vocês colocarem, né? Igual o avião que passa por turbulências, né? Aquele momento de agonia que balança. A sociedade também passa por isso, por momentos difíceis, mas que depois vem a calmaria, depois relaxa, depois o avião para, né? Fica estabilizado. Isso acontece da mesma forma que acontece com o avião, acontece com o ser humano. Então essa seria a analogia da questão. Vamos aí para a 9ª, tá? Reúna-se com seus colegas ou em grupos e elaborem exemplos para das falácias a seguir. Bom, vocês não estão em grupo, então cada um vai fazer individual. Bom, letra A, B e C. A seria o apelo à piedade, B, recurso à força e C, apelo à multidão. A gente já tinha até falado um pouco sobre esse apelo à multidão. Mas vamos aí para a questão. Foi que eu coloquei para vocês aí da 9ª. Observem, a atividade ela pede para que vocês retomem os conceitos que já foram estudados, aplicando esses conceitos, como vocês vão ver aí nesses 3 tipos de argumentos que são solicitados nas questões. A letra A seria o apelo à piedade. Professora, o que seria isso? Apela-se à compaixão, tá? Para que uma conclusão seja aceita. Aí eu coloquei o exemplo para vocês têm que colocar exemplos. Coloquei um de cada. Ele não deve ser punido por ter infringido a lei. Afinal, ele é um homem bom e ajuda muitas pessoas. Então, ele utiliza aí da artimanha da piedade, né? Aquela pessoa é boa, né? Ele não deveria ser punido porque fez algo errado. Então, esse seria um apelo à piedade. Recurso à força. Esse é o momento que você apela através da força, né? Ou ameaça para provocar uma aceitação ou a conclusão que você queira. E eu coloquei o exemplo: se você não acreditar no que o professor diz, vai tirar nota baixa. Isso é um recurso à força, né? Não necessariamente vocês precisam acreditar no que o professor diz. Pelo contrário, lembra que a filosofia fala que vocês têm que investigar, pesquisar. Então isso seria um recurso à força, né? Obrigar, apelar à força ou ameaças para provocar o que você quer. E a letra C, apelo à multidão. Aqui seria o quê? Você pode usar da emoção de um povo ou usar da quantidade. Tipo, a maioria do povo pensa isso, então você vai usar aquilo como aceitação, como certo? Um grande número de pessoas como prova de uma verdade. Nós sabemos que não pode ser assim. Então, qual seria o exemplo desse apelo à multidão? A maioria das pessoas acredita em Deus. Logo, ele tem que existir. Então, já que a maioria das pessoas acreditam em Deus, ele existe. Esse seria o apelo à multidão. Lembra quando a gente poderia usar, por exemplo, de um governo? As pessoas gostam muito de falar a palavra do povo, a voz do povo é a voz de Deus. Isso seria um apelo à multidão também. Usar a quantidade como algo correto, algo certo. Bom, vamos aí para a 10ª questão, né? Leia o diálogo e analise os tipos de argumentos utilizados, classificando-os como indutivos e dedutivos. Vamos lá. Segundo as minhas observações de tantos anos de trabalho no setor de recursos humanos, as pessoas com dificuldades econômicas aceitam condições de trabalho difíceis a fim de conseguir um emprego. Então, acho que Fernando aceitará a proposta. Gente, observem aí que ele especula diante do que ele já viu, né? Pessoas, quando elas têm dificuldades econômicas, elas acabam aceitando trabalhos, né, difíceis
ou trabalhos que não são favoráveis a ela, que pode prejudicar a sua saúde, né, por conta de estar com um problema financeiro, certo? Com dificuldades econômicas. Então, diante disso, ele acreditava que Fernando iria aceitar a proposta. E a próxima. Mas todo ser humano tem dignidade. Fernando é um ser humano como qualquer outro. Não aceitará ficar em condições humilhantes. Por isso, ele recusará a proposta. Então, aqui ele já fala da dignidade que Fernando tem ou deveria ter de não aceitar determinado trabalho por ser algo humilhante para ele, certo? Ele teria que valorizar aí sua dignidade. Então, vamos para a questão 10ª. E aí eu coloquei para vocês. O primeiro argumento, ele é indutível. Por que ele é indutível? Com base nessas observações dos casos, o primeiro dialogante, ele estabelece uma regra geral, quando ele fala que pessoas com dificuldades econômicas, elas aceitam condições de trabalho difíceis. Então, diante dessa especulação dele, né, dessa regra geral dele, ele acredita que Fernando ele está nas mesmas condições dessas pessoas, por isso, Fernando ele iria aceitar a sua situação, né, ele iria conseguir esse emprego, aceitar o emprego. E o segundo seria um argumento dedutível. Por quê? É uma dedução. Observem que no primeiro argumento é indutível, porque ele estabelece uma regra geral. Quando as pessoas elas estão com dificuldades financeiras, pelo menos a maioria acaba aceitando um trabalho, mesmo que seja em condições difíceis, por conta da sua necessidade, né? Ou seja, uma pessoa quando ela está passando fome, por exemplo, ela acaba aceitando um trabalho humilhante pela sua necessidade. Então, é utilizada aí uma regra geral. Já no segundo, é uma dedução. Por isso que o argumento ele é dedutivo, pois ele parte de 3 premissas. E aí eu coloquei as 3 premissas para vocês, né? A primeira premissa seria, todo ser humano tem dignidade. A segunda premissa, Fernando é um ser humano. E a terceira premissa, que é implícita, as condições de trabalho propostas são indignas, ou seja, são condições humilhantes. Qual seria a conclusão? Logo, Fernando não aceitará a proposta. Então, ele é dedutivo porque ele leva vários exemplos, né? Ele traz expressões, né, implícitas ou expressas, para justificar o porquê que Fernando ele não aceitará a proposta de trabalho, né? Que ele é um ser humano, ele tem dignidade e as condições de trabalho são humilhantes, são indignas. Então, por isso, Fernando não aceitará a proposta de trabalho. Então, ele traz vários exemplos para justificar o porquê que ele acha que Fernando não vai aceitar. Já no primeiro, é indutível porque ele estabelece uma regra geral. Tá bom? Então, vamos aí agora para, no desenho de vocês, refletir sobre o texto. Ética como prática humana. Observem a imagem que tem para vocês. Vocês sempre, antes de responderem as questões, analisem as imagens, por que daquela imagem naquela questão, tá? Ética como prática humana. Vamos ler o textinho aí pequeno. Ao contrário de outros seres, animados ou inanimados, nós, seres humanos, podemos inventar e escolher, em parte, nossa forma de vida. Podemos optar pelo que nos parece bom, ou seja, conveniente para nós, em oposição ao que parece mal ou inconveniente. Como podemos inventar e escolher, podemos nos enganar. O que não acontece com castores, as abelhas e os cupins, de modo que parece prudente atentarmos bem para o que fazemos, procurando adquirir um certo saber viver que nos permita acertar. E esse saber viver, ou arte de viver, se você preferir, é o que chama de ética. Ou seja, gente, é você viver procurando algo que seja bom, que seja certo, diferente aí desses exemplos que ele dá, da abelha, dos castores, né? Que seria a ideia de ter instintos, né? Poder se enganar. Então, vamos aí para a primeira questão.
Porque o autor afirma que os castores, as abelhas e os cupins não se enganam. Explique. Vamos aí para a questão. É refletindo, né, gente? Eu coloquei aqui. Bom, primeiro, aí eu coloquei para vocês. Porque, diferentes dos seres humanos, esses não fazem suas escolhas. Observem que no texto ele fala que o ser humano ele pode escolher viver, fazer suas escolhas, né? Ou seja, diante de uma decisão, eu posso escolher o A ou o B, certo? Eu posso ir por um lado ou para o outro. Então, o ser humano faz suas escolhas. Já as abelhas, os cupins, para eles não fazem essas escolhas, eles não são livres para decidir sobre o que fazer. Eles apenas agem de acordo com seus instintos. Dessa maneira, eles não erram ou se enganam como os seres humanos, né? Cuja possibilidade do equívoco decorre da sua liberdade de escolha. Ou seja, se o ser humano tem essa liberdade de escolha, ele tem que admitir seus erros, né? Já que eu tenho que ter responsabilidade dos meus atos. Já isso não cabe aos animais, né? As abelhas, como ele fala aí, aos cupins, porque não são eles que fazem suas escolhas, são instintos, tá? Então vamos aí para o próximo do texto de vocês. Segunda questão. Com base no texto e em seu conhecimento, responda o que é reflexão ética. Bom, gente, aí é uma questão pessoal, tá? Mas aí eu coloquei para vocês, né? Porque segundo o texto, ética, ela é uma forma, uma espécie de saber viver. Isto é, ela consiste em refletir sobre as nossas decisões e os nossos comportamentos, buscando o que nos parece ser bom, o que parece ser certo. Então, é importante destacar que a reflexão ética, ela se ocupa dos princípios e conceitos gerais envolvidos no pensamento prático. Então, trata-se não só de refletir sobre o que nós fazemos, né, sobre as nossas atitudes, mas também sobre os motivos daquilo, ou seja, os nossos princípios e valores, tá bom? Vamos aí para a próxima. Terceiro, qual é a relação entre liberdade e ética estabelecida pelo autor? Você concorda com essa posição? Então, quando ele fala aí de ética, né, liberdade, se vocês concordam com as alternativas, né, com o que ele fala. Eu coloquei aí pra vocês, é pessoal também, tá, gente? Já que a ética é a ciência ou a arte de refletir sobre as nossas decisões e ações, a reflexão ética, gente, e moral, ela só é cabível se nós tivermos um grau de liberdade para decidir, certo? Então, a ética, ela cabe aí se nós tivermos, de fato, esse direito à liberdade de decidir as nossas escolhas, né? Só se pudermos agir diferentemente do que agimos é que nós poderemos ser responsabilizados e cobrados por nossos atos. Ou seja, se existe alguém aí que conduz as minhas ações, eu não posso ser responsabilizada por elas. Já diante da responsabilidade do ser humano em ter sua liberdade de escolha, então se eu faço algo, eu tenho aí que, diante disso, ser cobrado pelos meus atos. Então observem que existe uma relação estreita entre liberdade de escolha e a conduta ética, certo? Onde inclui aí o que seria reflexões éticas. Sem a liberdade não há responsabilidade nem a necessidade de uma reflexão. Então, tá aí a ideia de reflexões éticas, tá bom? Vamos aí para a próxima questão. Compreendendo um texto. Compreender e demonstrar racionalmente. Um dos grandes impactos do cartesianismo, Descartes, né, consiste na rejeição de toda e qualquer autoridade no processo de conhecimento distinto da razão. Ele proclama a independência da filosofia, que doravante deve submeter-se apenas à autoridade da razão.
É importante que devemos julgar por nós mesmos. Só devemos aceitar aquilo que podemos compreender claramente e demonstrar racionalmente. Observem o que ele está falando aí. Devem ser excluídos dogmas religiosos. Ponto nessa parte, gente. O importante é que devemos julgar por nós mesmos. Eu quero que vocês grifem aí. Só devemos aceitar aquilo que podemos compreender claramente e demonstrar racionalmente. Ou seja, gente, quando eu tenho um controle do meu pensamento, quando eu uso aí a razão, certo? Eu penso antes de fazer alguma coisa. Eu não uso de dogmas religiosos sobre preconceitos sociais que ele vai trazer aí adiante, ó. Devem ser excluídos os dogmas religiosos, os preconceitos sociais, ou seja, eu julgo alguém apenas pelo que as pessoas falam ou pelo que eu acho, mas não de fato, eu julgo sem conhecer de fato uma pessoa, por exemplo. As censuras políticas, né, e os dados fornecidos pelos sentidos, ou seja, como se os sentidos pudessem nos enganar. Só a razão conhece. Então, observem aí que ele traz a razão como primordial para conhecer as coisas como elas de fato são. E somente ela pode julgar a si mesma. Essa exigência fundamental que Descartes fixou para a ordem do saber, ela foi estendida no século XVIII para os domínios da moral, política e da religião. E aí vamos para o próximo. A partir de Descartes e de Galileu também, lembra que Galileu, matemática. As matemáticas passaram a constituir o modelo e a linguagem de todo o conhecimento científico. Substituem a qualidade sentida pela quantidade medida. Aí a gente vai falar daqui a pouco sobre quantidade e qualidade. O conhecimento permite que nos tornemos mestres e possuidores da natureza. Então, observem quando ele fala da importância do conhecimento. Compete ao homem modelar e dominar o mundo. Bom, observem aí, ele fala do uso de entender a natureza para dominar ela. Aí está o perigo, né, que nós observamos diante da atualidade. Compete ao homem modelar e dominar o mundo. Saber é poder, como dizia Bacon. Não há na natureza que não seja quantidade. A matemática ela é aplicável à totalidade do real. Eis o postulado do racionalismo, reduzindo a quase nada o papel da experiência sensível e subordinando o objetivo da razão. Então eu quero que vocês marquem aí, grifem também essa parte quando ele fala eis o postulado do racionalismo, reduzindo a quase nada o papel da experiência sensível, então o perigo dos nossos sentidos. Sendo assim, é proclamada a independência da subjetividade, cujo primeiro ato de conhecimento é a reflexão, ou seja, a consciência de si mesmo, né, a consciência de si mesmo reflexiva. A consciência toma consciência de si mesma como sujeito ou como objeto do conhecimento. Então, gente, o que é que ele fala aí? Ele fala sobre o cuidado que nós devemos ter em relação às ideias de dogmas religiosos, né, os preconceitos sociais, o perigo, né, que isso pode ter diante das nossas vidas, né, e sempre pensar com a razão, né, a importância do pensamento, da reflexão, tá? Então, vamos aí para as questões. Primeiro, segundo o texto, qual é a exigência fundamental do racionalismo cartesiano? Qual seria, gente? Eu coloquei para vocês. O fundamental para o racionalismo é que somente a razão pode conhecer e julgar a si mesma. Então, a importância, a ideia, né, do racionalismo é isso. É a importância da razão, né? E como somente a razão ela pode conhecer e julgar a si mesmo. O que é que isso quer dizer? Que nenhum princípio externo à razão, ou seja, como os sentimentos, nossos sentidos, né, seja a religião, o tradicional ou o político, pode interferir em busca do conhecimento verdadeiro. Ou seja, gente, eu não posso limitar o meu conhecimento diante de uma visão religiosa, tá? Ou, por exemplo, eu acredito em tal político
Então, eu não vou usar do meu conhecimento, do meu pensamento, para não acreditar em alguns pensamentos desse político, tá? Então, observem aí que seria a importância da razão, né? E também o cuidado que nós devemos ter diante da religião, das questões, dos aspectos políticos, né? E sociais também. Então, vamos para a segunda questão. O que significa dizer que as matemáticas substituem a qualidade sentida pela quantidade medida? E eu coloquei aí Galileu, né? Por exemplo, fala da matemática. Bom, eu coloquei as matemáticas, aí está a aritmética, a geométrica, né? Que são aplicadas às ciências, elas instituem, né, um critério para o conhecimento, ou seja, as coisas e os fenômenos, eles deixam de ser compreendidos por meio das qualidades aprendidas pelos órgãos dos sentidos, ou seja, gente, o que a gente vê, o que a gente ouve, tudo passa a ser reduzido a um único aspecto, que seria qual aspecto esse? Pelo número. Ele é mensurado, ele é transformado por um número, então ele passa de uma abordagem qualitativa para uma abordagem quantitativa, certo? Então, diante do uso dos números, existe aí essa mudança de abordagem da qualitativa para a quantitativa. Então, vamos para o próximo. Você concorda que a abordagem quantitativa, que é a matemática, como a gente falou na questão anterior, né, que pede para substituir a qualidade para a quantidade, porque seria isso, a qualidade sentida seria aquela que pode nos enganar, já a quantidade medida não. 2 mais 2 é 4, certo? Então, ela é mais difícil de enganar o ser humano. Você concorda que a abordagem quantitativa matemática da realidade é capaz de aprender a totalidade do real? Justifique. Bom, gente, essa ela é pessoal, né? Mas aí vocês podem refletir sobre os dois tipos de abordagem, que é a quantitativa e a qualitativa, e pensar nela sobre os aspectos e as características do conhecimento científico. Então, vocês podem usar aí de entender essas duas abordagens, a qualitativa, ou seja, qualidade, e a quantitativa, que é quantidade, e diante disso vocês usarem os aspectos do conhecimento científico. Por exemplo, eu uso 2 mais 2 é 4, porque eu sou péssima em matemática, então é um cálculo melhor, mas 3 mais 3 seria 6, né? Então, isso é um cálculo que ele é sintético. 3 mais 3 é 6 em qualquer lugar, certo? Então, por isso que ele usa aí da questão para falar sobre as diferenças da abordagem quantitativa e qualitativa e a essência dessa matemática, quando ele fala de Descartes e de Galileu, né, que usam a matemática, como vocês veem na questão, as matemáticas passaram a constituir um modelo e linguagem de todo o conhecimento científico, exatamente por substituir a qualidade sentida pela quantidade medida, ou seja, é a dúvida pela certeza, certo? Então, por isso que ele fala aí sobre essa mudança, essa substituição da qualidade para a quantidade, ou seja, a duvidosa pela que é certa, né? Uma coisa que é objetiva, que não deixa dúvidas, tá, gente? Então, é isso. Espero vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo que a gente tira qualquer dúvida de vocês, tá bom? Saudades e até a próxima aula.